E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis capítulo 21, versículo 1. Amados irmãos e irmãs, em Gênesis capítulo 21 encontramos um dos momentos mais aguardados da história da fé, o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Depois de anos de espera, dúvidas, falhas humanas e até risos de incredulidade, Deus mostra que sua palavra nunca falha. Este capítulo nos ensina sobre a fidelidade divina, o cumprimento das promessas, a diferença entre o filho da carne e o filho do Espírito, e a necessidade de confiarmos que nada é impossível para o Senhor. O tema da mensagem de hoje é o Deus que cumpre sua promessa no tempo certo. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. O cumprimento da promessa, versículos 1 a 7. Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Versículo 6. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Versículo 7. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Deus visita Sara, e ela concebe Isaque, mesmo em idade avançada. O que parecia impossível se torna realidade pelo poder do Senhor. O tempo de Deus é perfeito, quando Ele promete, Ele cumpre. 2. O contraste entre Isaque e Ismael, versículos 8 a 21. Versículo 8. E cresceu o menino, e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Versículo 10. E disse Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 16. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Versículo 18. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Versículo 20. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Durante a festa do desmame de Isaque, Ismael zomba do irmão, e isso gera conflito. Sara pede a Abraão que expulse Agar e Ismael. Esse episódio aponta para uma realidade espiritual. O filho da promessa, Isaque, e o filho da carne, Ismael, não podem coexistir no mesmo propósito. Paulo, em Gálatas capítulo 4, explica que Isaque simboliza a promessa, enquanto Ismael simboliza a carne. Precisamos escolher viver segundo o Espírito e não segundo a carne. 3. A provisão de Deus no deserto. Mesmo expulsa, Agar e seu filho não foram abandonados por Deus.
O Senhor ouviu o choro do menino e proveu água no deserto, prometendo também fazer dele uma grande nação. Mesmo quando a vida nos coloca em desertos, Deus ouve nosso clamor e providencia recursos para nossa sobrevivência. 4. A aliança de paz com Abimeleque, versículos 22 a 34. Versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Versículo 24. E disse Abraão: Eu jurarei. Versículo 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Versículo 26. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. Versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Versículo 28. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Versículo 29. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras, que puseste à parte? Versículo 30. E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Versículo 31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. Versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Versículo 34. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Abraão faz um acordo com Abimeleque e planta um bosque em Berseba, invocando ali o nome do Senhor. Quem confia em Deus aprende a viver em paz com os homens, sem deixar de honrar ao Senhor em todo lugar. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Confie no tempo de Deus. A promessa pode parecer demorar, mas o Senhor sempre cumpre no momento certo. 2. Viva pela fé, não pela carne. O Ismael da carne deve dar lugar ao Isaque da promessa em nossas vidas. 3. Não desanime nos desertos. Deus ouve o clamor dos aflitos e abre fontes de provisão. 4. Reconheça a fidelidade de Deus. Assim como Sara riu de alegria, você também verá motivos para se alegrar. 5. Busque paz, mas permaneça fiel. Como Abraão, seja exemplo de integridade em suas relações. O nascimento de Isaque nos lembra que Deus nunca falha em suas promessas. Ainda que o tempo pareça longo e as circunstâncias impossíveis, o Senhor é fiel. Ele transforma lágrimas em risos e desertos em fontes de vida. O mesmo Deus que visitou Sara deseja visitar sua vida hoje, renovando sua fé, fortalecendo sua esperança e lembrando que nada é impossível para Ele. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. Se ela edificou sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal Querigma Bíblico, para que a palavra de Deus alcance ainda mais corações. Oração final. Pai amado, obrigado porque Tu és o Deus que cumpre promessas. Assim como visitaste Sara e realizaste o impossível, visita-nos hoje e renova a nossa fé. Ensina-nos a andar no Espírito, a confiar no Teu tempo e a viver em paz com os homens sem perder a Tua presença. Em nome de Jesus, amém.